Eu fiz essa arte aqui para dar início à crista do galo, né? Sendo que a, a belezura, né? Só vem depois do momento de modelar. Mas aqui eu já dei um adiantamento. Fiz essa coxinha aqui de papel alumínio, pode ser até mesmo de isopor. Fiz 3 grampos de arame e prendi essa coxinha aqui no isopor, sendo que as perninhas desses grampos já estão enterradas aqui no isopor. Fiz 3, cortei 5 pedacinhos de arame e enfiei aqui, né, dentro do alumínio, e depois apertei com o alicatinho fino de ponta, que é aqueles detalhes que tem para cima, né, na crista, aquelas pontinhas. Mas se vocês não quiserem fazer assim, depois quando vocês começarem a modelar, vocês pegam a coxinha mesmo de massa, né? Coloca aqui em cima e faz os detalhes tudo com a própria massa. Para começar, a massa inicial são 2 medidas de areia e 1 de cimento, ambas cessadas. Coloco luvas nas mãos para evitar ferir as mãos. Mistura os 2 componentes bem direitinho, né? Aquela já está misturada, mistura bastante para ficar toda por uma. Depois joga a água, né? Faz a massa e passa na peça toda lá no galinho. Então essa massa inicial mais ou menos nessa espessura aqui, ó. Que ela vai colar todinha ali no isopor, no ferro e no arame. Então faço a massa de modelar, né? 2 medidas de cimento por 1 de areia. Vou pegando com a mão e passo ali na peça toda, né? No corpo da águia toda. Primeiro passo lá na águia água com nata de cimento, né? Em cada lugar que eu for passando a massa, entendeu? Que é para poder essa massa aqui grudar lá, né? Aí depois que eu passar nela toda, eu vou parar, né? Para ir fazendo os detalhes dela e esculpindo. Agora para mim é a parte mais complicada, né? Ficar fazendo e filmando ao mesmo tempo, porque eu mesmo sou meu câmera. Então eu pego, né, com a mão mesmo, até com a ferramenta, com a colherzinha. Eu sempre faço com a mão para adiantar e vou passando, né, na peça toda, feito vocês estão vendo aqui, ó. Já passei aqui, ó. Entenderam? Passa nela todinho, passa aqui também na parte do pescoço. Depois que passar, vem puxar esse lado um pouco, passa para o outro lado, né? Quando fechar aqui. Entendeu? Sempre cai massa, mas não se preocupe com isso. Até que fique aparecendo um pouco um isopor, mas amanhã, no dia seguinte, quando ela secar, aí tem como vocês melhorarem, né? Com a massa de modelar. Então é isso aí, já deu para vocês perceberem mais ou menos como é que eu tô fazendo esse galinho. E eu vou ter que dar uma paradinha, né? Para dar continuidade aí ali no galinho, né? Para adiantar o lado. Então é isso aí. Vai passando tudinho. Cortei uma sacola transparente, né? Aquele lado dela que é fechado, e vesti a pedra de piso para colocar o galinho aqui, escorado aqui, e a massa aqui por cima do plástico, para quando secar não grudar na pedra de piso. Bem que eu passei primeiro o óleo, mas depois desisti e resolvi colocar o plástico. Primeiro eu coloco um pouco de massa, né, em cima do plástico, dou uma pilada, né? Vou dar uma piladinha aqui, que é onde vai ficar a base de ferro, que eu vou jogar o cimento por cima da base. Porque se for botar primeiro o ferro aqui em cima, para depois colocar a massa, corre o risco de quando secar as pontinhas do ferro ficar aparecendo e a peça ficar querendo virar para os lados, para trás ou para frente. Já passo o pincel nele, né, para vir tirando mais as imperfeições, porque amanhã
no momento que for modelar, não tem muitos carocinhos, né? Aí vai ter que tirar com espátula e raspar, né, com alguma faca, alguma coisa assim. Aí para diminuir já vai dando uma alisada com pincel úmido, molhado, né, na água com nata de cimento. Pode ser até água pura, mas se colocar água de cimento já vai fortalecendo ele mais ainda. Então, com o resto da massa que sobrou, eu adicionei mais cimento para fortalecer mais a massa e colocar na base. Se tivesse terminado tudo, eu faria a medida de uma por uma. Entendeu? Aí pego a massinha e vou colocando aqui em cima das ferragens, né? Inclusive já coloquei ali 2 colheres, entendeu? Coloca tudo aqui e vai organizando bonitinho para fechar todas as ferragens. Antes de colocar a massa, é importante centralizar o peso dele, para ele ficar em pezinho, né? Quando secar. É isso aí. Então é isso aí, galera. O meu galinho, passei a massa inicial nele, né? Deixar secar agora, né? Ele aí quietinho até amanhã. De manhã, entendeu? Amanhã eu tiro esses bodes aí. Nem precisa amanhã, até hoje mesmo, lá na boca da noite. E amanhã, se Deus permitir, eu tiver tempo, eu faço a massa, né, de modelar, 2 por 1, 2 medidas de cimento e 1 de areia e modelo ele, né? Faço os detalhes. É isso aí. Aí depois de aproximadamente mais ou menos umas 3 horas, eu já tirei as escoras, mas é porque ele é uma obra de arte pequena, né? Se a obra de arte for grande, eu consigo você atirar só no dia seguinte, a escora. Então a massa tá fresca ali, mas eu já tirei já, depois de 3 horas de relógio mais ou menos. Vou fazer uma massa para modelar, 2 medidas de cimento e 1 de areia. Vou misturar bastante e depois colocar uma água, né? Deixar uma massa tipo, não muito mole, né? Uma massa macia para poder modelar o galinho e dar os detalhes. Não mostrei para vocês aqui no vídeo, mas antes de eu começar a modelar ele, eu peguei ele ali, esse galinho, né? Passei uma faca aqui. Ou você pode passar também uma espátula para tirar todas as pedrinhas, né? Os grãozinhos que fica furando, né? Para poder você modelar melhor, entendeu? Ficar mais bonitinho. Aqui ela tá até um pouquinho mais mole, mais cremosa, porque eu vou passar rapidinho na peça toda com mais facilidade. E depois o resto que vai secando mais é que eu vou fazendo os detalhes. Vou começar a modelar ele, né? Ali tá a massa, coloquei luvas nas mãos. Aqui eu tenho água com um pincelzinho, né? Para passar primeiro na peça na peça toda, antes de começar a passar a massa de modelar por cima. Tem um panozinho, né, para limpar sempre a mão, um pincel ali para ir varrendo aqui depois que eu for esculpindo ele, modelando. Tem outra vazia aqui para eu lavar as mãos, né? E aqui tem mais água limpa, caso precise. Então, como eu mesmo sou meu câmera e não posso mostrar fazendo tudo, eu vou pegar a massa, né? E passar na peça toda com a mão, né? E passando nela todinha depois que eu acabar de passar assim, ó. A água aqui, ó. Água pura ou pode ser também água com nata de cimento, né? Pra tirar essa secura aqui, ó. Entendeu? Não deu para eu mostrar para vocês, né? Porque eu mesmo estou filmando e fazendo, então é complicado. Mas secou lá, né? Passa primeiro água nele toda com o pincel. Depois vai pegando a massa de modelar e passa na peça todinha, né? Vai passando assim para trás, aqui nas pontinhas do rabo todo, aqui, entendeu? Pega uma coxa, né, de cimento,
faz as coxinhas, né? Passa um pouquinho aqui na parte da perna. Aí agora a gente vai passar o pincel úmido, né? Para tirar todas as imperfeições. Aqui na parte da cabeça também eu bota bastante massa vegetando assim, ó. Com o próprio dedo aqui, ó. Na frente, atrás também, do lado. E depois a gente vai fazer uns riscos, como Isso que eu queria chamar a sua atenção. passei o pincel nele todinho para tirar as imperfeições, né? Deu sorte. Aqui no rabo também, debaixo do peitoral, na coxa, na perna. Não como vendedor, Aqui também, né? Onde vai ser o cabelo, né? olha só. E isso no meio da Passei aqui na crista. que pra Deus não tem esse negócio de pandemia. E o bicozinho que eu vou deixar por último, né? Para ajeitar. Fiz 2 coxinhas, né? E colocar... Para colocar aqui embaixo, né? Da parte do rabo, que é aquela partezinha aqui que tem embaixo do rabo, que é bem cheio, né? Ajeitar aqui. Não, fiz exame, não dava nada. E a senhora continuando a sentir dor? Sentindo dor. Não conseguia nem fazer os afazeres dentro de casa. Ô bispo, por que o Ajeita ao lado daqui. Que é espiritual. Quando é espiritual, gente, remédio não vai resolver. Tratamento não vai resolver. Vai fazer exame e vai dar como que não tem nada. Porque Passar para o outro lado para agitar também. Fiz 5 cobrinhas, feito vocês estão vendo aqui, ó, de cada lado. 5 dessa e 5 do outro lado, e fui alisando com o pincel. que retrocederam na fé, não buscam mais a Deus. Fiz esses detalhes no pescoço todo com o palitinho aqui, ó. Com o palito, feito vocês estão vendo aqui, ó. Risquei tudo. Depois vem limpando cuidadosamente, né? Pra cima é até melhor, porque aí você vai fazendo assim, eles vão saindo com cuidado. Depois dá uma limpadinha pra baixo também. Aqui a mesma coisa. Em cima aqui da costa aqui, ó. Fiz os coisas, os esquinhos, limpa. Na coxinha também, né? Só mostrando a vocês aqui o que eu já fiz. Limpa. Fiz os detalhezinhos aqui, ó. Também do rabo aqui, ó. E depois eu vou fazer os talhozinhos aqui, né? Os detalhezinhos todos assim, tipo da pena, que era para eu colocar mais massa, saía bem mais detalhado, mas tá ótimo aqui, ó. Aqui também, né? Usei a varinha também da ponta fina para fazer esses riscozinhos aqui, ó. Depois limpa também, né? Fiz uma marquinha aqui, ó, da asa. E vou colocar massa nessa marquinha aqui. Fiz a marquinha aqui, ó, com a faca feita, vocês estão vendo, né, da asa. Pega uma coxinha aqui, ó, vai colocando aqui para ir preenchendo até ir dando o formato, entendeu? Vou botar aqui só para vocês verem rapidinho. Vou parar a gravação e vou terminar de preencher direitinho, como vai dando um formatozinho, entendeu? Depois dá uma ajeitadinha com o pincel úmido para ficar mais bonitinho. Aqui para trás ainda pega mais. Fiz a asinha, né?
Coloquei aqui uma coxinha feita, eu falei para vocês. E vim fazendo esse detalhezinho aqui, ó. Todos os tipos de espaço. E não só os espaços Como que fosse a pena, né? pelas nossas mentalidades. Depois fiz os 4 menores aqui em cima. Machistas, classistas, e limpei, né? pessoas somente em determinados Depois de quadrados. seco, eu limpei Hoje, com quando eu penso na figura o de um pincel capanga seco. que coloca um Entenderam? homem negro, eu tô E do outro lado eu reforçando fiz a mesma estereótipo. coisa também. Fico muitas vezes falando pra aquele Aqui na menino parte que do vai rabo, jogar cavei esse é o aqui, único ó. lugar possível que ele alcança. Pra ficar bem detalhado, quanto mais secar, mais cavar, mais bonito fica. A gente está Entenderam? no Brasil, um país de maioria negra, né? Então, se a gente fosse ver TVs, videogames, os nossos... Porque se cavar ele bastante, quando pintar, os detalhes não somem. 50% de... Tudo que eu sinto no livro. Nesse ambiente de roda de leitura, a gente tem uma mediação porque a gente acredita que é importante discutir sobre aquilo que a gente leu com as crianças, né? Então, o que elas pensaram sobre isso, o que elas mais gostaram, o que elas não gostaram, o que ela faria diferente no caso da história, o que essa história foi importante para você, por quê? No livro, o nosso aprendizado é maior e as palavras que saem da nossa boca fazem mais sentido. Aí a gente não se confunde. Tem vezes que a gente faz experiências da história que a gente leu. Agora deu uma molhadinha, vou fazer os dedinhos dos pés. Vou fazer 3 cobrinhas, colocar aqui na frente, né? No outro pé também uma cobrinha, colocar atrás, para fazer os dedinhos do pé. Para fazer as 2 barbelas, eu fiz 2 coxinhas, né? Colei uma de cada lado e vim ajeitando com o pincel. Fiz 2 bolinhas, coloquei uma em cada lado para ser o olho e pegar a referência das. Para fazer as esporas, faz 2 coxinhas, né? Coloca aqui no lugar e vai apertando com o dedo e depois afina a pontinha. Coloquei aqui mais uma cobrinha, uma de cada lado aqui pertinho do olho, para simbolizar aquela barbelazinha que ele tem perto do ouvido. Então ele amanheceu seco, né? Eu peguei uma faquinha que tem uma serrinha aqui na pontinha, pode ser com a serra também. E serrei mais, né? Aqui todos esses vãos para aumentar mais esses detalhezinhos aqui, ó. Entendeu? Serrei mais aqui também em cima da cabeça, ó. Do lado e do outro, para a crista ficar mais centralizada na cabeça, né? Ajeitei mais o bicozinho, pode raspar aqui de um lado, do outro também. E vem afinando a pontinha. Vou lixar ele todinho, né? Estou mostrando para vocês. Vou lixar todinho ele. Limpa todinho, né? Para tirar a poeira da lixa. Então, para concluir essa terceira parte, né? Eu vou impermeabilizar ela com a peça para fortalecer, né? Ficar mais forte com água e nata de cimento, né? Aí tá aqui, vou passar na peça toda. A água com nata de cimento é uma aguaria mesmo. Não precisa ser muito cimento, senão vai ficar cremoso e vai tapar os detalhes. Agora, se caso você vê algum lugar aí que esteja furado, precisando de uma quantidade mais de cimento, você separa um pouquinho, né, até o fim do que vai sobrar na vazia, que já está mais grossinho, mais cremoso, aí passa para tapar o buraco. Passar na peça toda. Coloquei dentro dessa vasilhinha umas 3 colheres de massa corrida e diluir com um pouquinho só de água para ficar no aspecto de uma tinta, né? E vou passar na massa toda. Como eu diluí ela com água e vou passar com o próprio pincel, ela ficou meio rala, né? Aí seca rapidinho e a peça vai ficar branca, né? Ou senão também poderia pintar logo toda de tinta branca a peça, entendeu? Mas eu vou
passar massa corrida nela toda e depois não vou mais pintar de branco, né? Começar a fazer a pintura que tem que ser feita no galinho. O Skype apaga. É a TV da Sky que você recarrega como, quando e pelo tempo que quiser. É muito simples. A exibição da Tokyo Então, na capital japonesa, a massa secou, né? por tempo indeterminado. Agora eu vou passar E daqui a pouco a gente volta com mais um tinta Jornal da Record. PVA Até já. amarela no bico, né? Ali na perninha, na espora e nos demais lugares. Pode também ser tinta branca misturada com pigmento amarelo. Mas eu gosto muito de pintar o bico, o pezinho com essa tinta PVA da Acrylex. Vou pintar o bico, os pés, as perninhas de tinta PVA amarela. Ou pode ser também tinta acrílica branca misturada com pigmento amarelo. Tendo aqui o bico, né, de amarelinho. Vamos dizer, o pai pode pedir uma ajuda se a situação de irregularidade dele. As perninhas também aqui da coxa para baixo, né? O fato da pessoa estar regular também não. As esporas também de amarelo. Quer dizer, E os dedinhos do pé, né, que eu vou pintar todos ainda. Também comecei a pintar aqui, ó. Manchei aqui, mas não tem problema. Depois eu limpo e retoco com tinta branca. Comecei a pintar o galinho, né? Comecei a iniciar aqui com a coloração amarela. E a redução dos casos. Ficou um tempo no hospital, lutou, e aí até melhorou o quadro dele. Só que aí de repente ele veio a falecer. Aqui um amarelo um pouco fraquinho, só dando pincelada, né? O pincel não precisa estar bem molhado de tinta. Como que ele tivesse já seco, aí vai dando as pinceladinhas para ficar mais fraco do que aqui. Perdeu o pai Heraldo de Jesus para o coronavírus em maio. Para fazer os detalhes pretos ali, eu vou usar tinta branca, né? Acrílica com pigmento preto. Aí mistura. Aqui na frente e do lado eu pintei de preto. 68 extremistas republicanos temem o que o Pintei aqui de amarelo, aqui de preto, pintei o rabo de preto. Aqui em cima eu dei umas pinceladas com o pincel já quase seco para sujar um pouco de preto bem fraquinho. Para fazer o olhinho preto, eu usei um cotonete, sujei, molhei na tinta preta e fiz a bolinha aqui no meio. Dia 27 de dezembro. Fiz as unhas com o cotonete, né? Porque eu estou sem o pincel fino, mas pode ser com o pincel fino. Pintei de preto. Pode ser tinta preta ou até pigmento preto. Vai colocando os pigmento no pincel e passando. Para fazer uma corzinha vermelha e pintar a crista do galo, eu vou misturar pigmento vermelho com tinta acrílica branca. Poderia ser também tinta para piso, outro tipo de tinta adequada para cimento, né? Então vou misturar os dois componentes e vou pintar a crista.
Para pintar esta base aqui que está de branca, eu vou misturar 2 tipos de tinta para artesanato, tinta PVA azul e amarelo, e misturar para se transformar em verde. Ou poderia também misturar tinta acrílica de parede com umas gotas de pigmento verde, para ficar logo verde, né? Ou até comprar algum tipo de tinta também PVA para artesanato que já seja verde. Existem várias opções, mas eu vou fazer essas 2 misturas aqui, ó, para facilitar mais. Essa tinta PVA é uma tinta boa que quanto mais a gente estica ela, ela vai pintando. Essa partezinha aqui, esses intervalos entre um pé e outro, é que sempre a parte mais ruim de pintar, né? Mas é só usar um pincel bem fininho ou um cotonete que consegue pintar legal aí. Então, para dar brilho e proteção na peça, eu passo complemento acrílico, né? Deixa a peça brilhando, protege. Observe que aqui eu pintei de verde, então estou passando complemento acrílico com o pincel verde. Aqui você tem que passar com o pincel amarelo, aqui com o vermelho. Não pode pegar, já que eu pintei aqui com o amarelo, e passar aqui a resina aqui, se não mancha, entendeu? Cada parte que você pintou aqui, cada pincel é diferente, é o mesmo que você vai usar para cada lugar aqui para passar a resina. Agora eu estou passando um complemento acrílico na crista, resina, e vou finalizando, né? Vocês observem que aqui agora eu estou passando com o mesmo pincel que eu pintei aqui. Depois vou passar aqui num preto e na perna. O mesmo que eu passar aqui, o pincel que eu pintei de amarelo, eu vou passar resina aqui. É o mesmo que eu vou usar para a perna também. E para os detalhes pretos aqui. Então é isso aí. Vou dar um adiantamento aqui, até mais. Agora eu passo a resina aqui no amarelo, né? Observe que eu agora estou pintando com o mesmo pincel que eu pintei o galinho aqui nessas partezinhas de amarelo. E para finalizar, passo agora o complemento acrílico na parte preta toda com o pincel que eu pintei ele de preto. Então é isso aí, queridos. Esse é o meu primeiro galinho, né? Caipira que eu venho fazer, né? Todo feito aí no cimento e os demais materiais que vocês viram aí, os materiais necessários. Espero que vocês curtam bastante e gostem, né? E se puder, se inscrevam no meu canal, né? Para dar uma força lá, né? Para que o YouTube veja que vocês estão gostando da minha obra de arte. Então vai indo aí devagar, montando peça por peça, tudo com carinho e cuidado que vocês conseguem também. Um grandíssimo abraço.